Estarão conosco hoje, conversando, debatendo aqui, três colegas da academia, mas com militância engajada, né, nos movimentos sociais, nos debates públicos. O professor Cássio Moreira, que é historiador e pós-doutor em economia e história econômica. O professor, os projetos de interesse do governo, cerca de 14 bilhões. Tá? Esses dinheiros esses recursos, né, são retirados dos programas e das políticas públicas, né, do executivo, e são direcionados diretamente, né, para os municípios de livre escolha dos parlamentares. Né? Então, veja que a base eleitoral dessa imensa maioria de centro de direita, né? a extrema-direita, está muito bem irrigada de recursos e do controle da máquina pública para o próximo ano. Enquanto isso, né, as forças de esquerda parece que não estão conseguindo se entender muito bem ou talvez não tenham ainda se despertado para a necessidade da constituição de amplas frentes democráticas, progressistas, para fazer frente a esse domínio, né, eleitoral, político e econômico da centro-esquerda, da direita e a extrema-direita. Eu vou passar a palavra aqui para o Cássio Moreira, que tem feito estudos nessa área, que tem se batido bastante aqui em Porto Alegre pela necessidade de se constituir uma ampla aliança democrática. Cássio, seja muito bem-vindo, e é um prazer estar contigo aqui e que a gente possa debater na profundidade necessária esse tema. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, Tadeu, né? A toda a tua equipe também. Vocês fazem um belíssimo trabalho, né, de conscientização política. Quero cumprimentar o meu querido amigo Rafael Lameira, né? Já tivemos juntos aí em algumas campanhas, o Gonzalez também, enfim. Primeiro, eu queria começar nessa parte mais macro, que faz tempo que eu tenho até nas minhas publicações defendido, Tadeu, que a esquerda tem que priorizar muito, o campo progressista tem que priorizar muito o Senado Federal. Já que a Câmara dos Deputados é uma quantidade muito grande de deputados, onde o poder econômico ainda conta muito, vou te dar um exemplo, Tadeu. Se a esquerda tivesse uma maioria sólida, ideológica no Senado, não teria acontecido o impeachment, golpe parlamentar com a presidente Dilma. Muitas coisas, muitas reformas que foram feitas no governo Temer e no governo Bolsonaro não passariam no Senado. Então, a esquerda ela tem que aprender de uma vez por todas que, além de pensar a questão do executivo, ela tem que centrar forças no legislativo, mas já que não tem perna para alcançar tudo, tem que focar no Senado. Nomes expressivos da política, que muitas vezes até estão aposentados. Tu viu até, exemplo, pouco tempo atrás, o Olívio Dutra se colocou à disposição para o Senado. Tem vários outros nomes, né, que têm condições ainda de representar o país. Tem que se colocar esses nomes para o Senado. A esquerda ela tem que conquistar uma maioria sólida e ideológica no Senado, para depois, aos poucos, ir pensando em aumentar no Congresso. Inclusive, tu sabes que eu sou o autor do livro O Projeto de Nação do Governo João Goulart, o Plano Trienal e as Reformas de Base. O Jango ele tinha avançadas reformas para serem implementadas no Brasil e ele teve muita dificuldade e foi, inclusive, derrubado por causa disso. O golpe foi contra o trabalhismo. Ele foi derrubado justamente por ele estar tentando trazer o expoente de referendos e plebiscitos para governar, além de um Congresso que era completamente conservador naquela época e hoje é mais ainda. Então, eu trago essa necessidade, Tadeu, em primeiro lugar, de falando de forma mais macroeconômica, e tu fez muito bem essa observação na tua explanação.
a importância da esquerda, do campo progressista, centrar nas eleições do Executivo, mas também, principalmente, do Senado. Bom, indo no nível agora micro, eu preparei agora às pressas uma apresentaçãozinha, então perdoem se os slides não estão muito bonitos, etc., porque foi uma coisa que eu fiz agora em 15 minutos antes de entrar no ar, mas eu acho que essa apresentação ela pode ser um pontapé para a gente debater algumas coisas para Porto Alegre. E eu gostaria de compartilhar aqui na tela. Bom, um projeto conjunto das forças progressistas para Porto Alegre. Então, eu fiz uma apresentação mais na forma de tópicos, tá? Que seria a minha fala. Eu só quis trazer esse recurso didático de botar isso em tela também para as pessoas, além de escutarem, porque as pessoas são visuais, auditivas, né, sinestésicas, além delas escutarem eu falar, delas também lerem. Então, qual é a ideia disso? Um projeto conjunto das forças progressistas para Porto Alegre, elaborado por mim, Cássio Moreira. Em primeiro lugar, então, os partidos devem elaborar um projeto conjunto para a cidade de Porto Alegre. Tá? Esse projeto ele tem que ser de longo prazo, pelo menos 16, 20 anos. Tá? Ele tem que ter alternância dos partidos na cabeça de chapa, mantendo o mesmo projeto, onde o vice seria o próximo candidato a prefeito, muito parecido com o que o PT fez há algum tempo, lembra? O prefeito, o vice saía, etc., mas isso de forma geral com um consórcio de partidos, né? Um projeto de união, pelo menos 16 anos, onde o vice seria, então, o próximo candidato à prefeitura, fazendo um rodízio entre os partidos. Esse projeto de longo prazo para o município deve estar casado com um projeto também de longo prazo para o estado do Rio Grande do Sul. Claro que isso também poderia ser repetido em outras cidades de médio e grande porte, né? Mas eu só estou dando o meu exemplo didático aqui, Porto Alegre e Rio Grande do Sul. Então, se realmente querem o bem de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, a Federação PT, PCdoB, PV, mais a Federação PSOL Rede, mais o PDT, o PSB, Solidariedade, assim como o novo PTB que está sendo criado, né? Depois da extinção daquele PTB que foi roubado do Brizola lá, do Jefferson, agora está se criando um autêntico PTB, né? Devem estar unidos desde o primeiro turno das eleições. Esses partidos devem apresentar nomes, mas o mais importante é ter um projeto escrito de forma conjunta. Apenas a título de exemplo de nomes para a prefeitura e para o governo do estado, né? Alguns partidos já falaram, mas a gente tem um monte de nomes bons. Maria do Rosário, tanto para a prefeitura quanto para o governo do estado, né? Maria do Rosário, Edgar Preto, Juliana Brizola, Romildo Bolzan, Vieira da Cunha, Luciana Genro, Pedro Ruas, Beto Albuquerque, Heitor Schuch, Fortunati, entre outros nomes que eu não citei aqui, mas eu só estou dando exemplos, né? Que poderiam entrar na lista para alternância. Poderia ser outros nomes também, pois cada partido que vai oferecer os nomes para isso que eu chamo de um consórcio progressista. Porque geralmente a união ela acontece porque cada um tem o seu projeto de poder, pensado mesmo antes do projeto para a cidade. Então, essa união para a prefeitura ela só será possível se estiver amarrada com a eleição para governador. Exemplo, seriam 4 nomes diferentes escolhidos para a eleição para a prefeitura de Porto Alegre de 2024. Isso também pode ser estendido para outras cidades, como eu já falei, e também para a eleição para o governo do Rio Grande do Sul. Então, eu defendo que essa união desse jeito é possível, sim. Basta uma ótima articulação política, boa vontade, deixando de lado os personalismos. O que eu estou propondo, Tadeu, é um rodízio simultaneamente entre prefeitura e governo do Rio Grande do Sul. Entre os 4 ou 5 maiores partidos e federações progressistas, né, de esquerda do Rio Grande do Sul. O que eu estou propondo é uma solução prática e viável. Tá? Não acho que as primárias são solução, elas apenas acirram a disputa. Eu acho que a primária ela ajuda a mobilizar a militância e para o partido que tem mais filiado e simpatizante. Primárias poderiam ser feitas para escolher o nome de cada partido da federação que vai oferecer para o consórcio. Se colocar partidos de tamanho diferentes, com número de filiados diferentes, já sabemos os resultados. Então, para a união dar certo, eu penso que deve ser feita por meio de uma negociação de visão de longo prazo,
não apenas eleitoral para 2024, 2026, mas para os próximos 16, 20 anos. Claro que ela vai estar conectada também à questão do projeto nacional, né? Que é liderado hoje pelo nosso presidente Lula. Tem que haver um compromisso de longo prazo e alternância mantendo o mesmo projeto, compromisso de longo prazo com alternância de partidos na cabeça de chapa. O foco tem que ser na união e no projeto. Tendo um projeto único, feito de forma conjunta, os nomes escolhidos por cada partido para cabeça de chapa e vice pode ser escolhido até mesmo por sorteio, em caso de um impasse, né? Desde que a união seja mantida. Importante na hora de escolher também o nome da frente, começar pelo segundo turno. Ou seja, qual o nome que tem menos rejeição e mais potencial para vencer o candidato da direita no segundo turno? Visto que uma união desse tamanho, provavelmente qualquer nome escolhido vai chegar ao segundo turno. A questão é vencer no segundo turno. No impasse, eu brinco, né? No impasse pode-se até colocar o papelzinho, os nomes mais viáveis de cada partido e sorteio. Afinal, a gente vai ter já um projeto conjunto. Então, para acabar com essa questão do personalismo, do projeto, né? Focado numa união, o projeto seria o mesmo de todos. Por isso, então, num caso de impasse, faz sorteio e chega-se ou chega num consenso. Afinal, o mais importante é a união e o projeto. Um exemplo didático, para finalizar, o nome do partido A para a prefeitura com o vice do B, com apoio do C, D e E. E compromisso que o B será o próximo candidato à prefeitura com o C de vice. Ao mesmo tempo que, para governador, o nome do partido D para o governo do estado com o vice do C, com apoio do A, B e E. E compromisso que o C será o próximo candidato ao governo do Rio Grande do Sul com A. Pode ficar meio confuso, mas, em outras palavras, é o seguinte. Enquanto, por exemplo, PDT e PSOL podem ter candidato à prefeitura e vice, o PT é o governador e outro partido vice, e essa alternância, né? Eu só usei as letras A, B, C e D para daqui a pouco não dizer que eu estou defendendo um determinado partido, ou, né? E assim sucessivamente, né? De forma que conseguimos, então, construir um projeto de longo prazo para o Rio Grande do Sul e para Porto Alegre. O problema, muitas vezes, acontece que todo mundo quer a união desde que o seu candidato seja a cabeça de chapa. Agora, se realmente querem a união e se quiserem de verdade, eu acho que esse é o caminho, meus colegas. Eu estou à disposição, então, para participar de debates, lives, para defender essa ideia, tá? E, de forma meio que didática, eu procurei, mais ou menos, sintetizar o que eu penso para a gente começar o nosso debate aqui. Muito obrigado. Vamos lá, Cássio, a palavra é tua. Perfeito. Então, eu estava comentando que o que eu apresentei antes, nos slides, é o mundo ideal, né? Eu acho que a gente está tentando trazer uma ideia que eu acho que, se fosse adotada, poderia dar muito certo. Mas, na real política, né, nem sempre é fácil. O que eu vejo é que cada vez mais está se desenhando uma união entre o PT e o PSOL, né? O PT, PCdoB, PV, PSOL e Rede, e, de outro lado, o PDT e o PSB. Eu, particularmente, acho que o Melo é favoritíssimo nessa eleição. E se o campo progressista não ficar unido desde o início, que aí eu acho que é o que o Rodrigo já ia começar a falar, se esse campo progressista não ficar unido desde o início, e aí eu apresentei uma proposta que eu acho que poderia ajudar para construir essa união difícil. E que, se não houver uma aproximação com o centro, eu acho que o Melo é muito favorito para ser reeleito prefeito de Porto Alegre. Eu acho que a gente tem que buscar uma candidatura, na minha opinião, teria que ter a união desde o início. E quando eu falo união, eu não falo entre PT e PSOL apenas. Eu falo PT, PSOL, PDT, PSB, ou seja, eu falo todo o campo progressista. E como se fala muito da importância de um projeto, o que eu estou trazendo é que esses partidos escrevam um projeto primeiro, apresentem o projeto e depois escolham o nome. E aí, se não der conflito com o nome, se sorteia em último caso. Mas um projeto em primeiro lugar, né? Porque muitas vezes as candidaturas servem para tentar amarrar e tentar fazer com que aquele candidato do partido X seja o candidato. E, como eu falei, eu acho que nessa eleição
o partido que não se aproximar do centro, que não compor, que não conseguir esse voto do centro, está fadado a perder essa eleição. Porque eu volto a dizer, o Melo é favoritíssimo nessa eleição e, na minha opinião, o campo progressista tem que estar unido desde o início. O que eu trago é algo muito difícil, trago um projeto conjunto de longo prazo, e aí os nomes, Rafael, claro que os nomes não seriam escolhidos agora para os 20 anos, que nem diria Keynes, né? No longo prazo todos estaremos mortos. Ele seria decidido por esse consórcio e adaptando, né? De 4 em 4 anos, mudando. Mas essa visão de longo prazo, intercalando a prefeitura com o governo de estado, eu acho que era o caminho para unificar a esquerda desde o início das eleições. E volto a falar, se não aproximar do centro, né? Aí eu estou curioso. Tu me permite um comentário? Só para finalizar, Rafael, eu acho então que se não buscar o voto do centro, não vai ter chance de ganhar. E aí tem que ser uma candidatura que tenha potencial e pouca rejeição. Rafael, e também estou muito curioso para ouvir a conclusão do Rodrigo. No interior dos partidos, e por mais que o Cássio, entende, se esguele há bastante tempo aqui, dizendo temos que nos entender, temos que fazer um rodízio e tal, entende? A gente não vai sair, né, dos velhos caciques que, infelizmente, hoje estão muito afastados dos sentimentos populares. Tadeu, eu entrei no debate, vocês me desculpem, mas porque já que o Rodrigo saiu, então eu achei que precisava, né, fazer um contraponto. Vamos lá. Coloca, olha só essa tabela que eu coloquei, eu compartilhei aqui, que interessante. Tá? Aqui mostra os partidos com prefeituras no Brasil. O PSD é o primeiro lugar, MDB, PP, União Brasil, PL, PSDB, PSB, PDT, Republicanos, PT, né? E agora o PRD, né, que saiu do antigo do PTB lá de direita do Jefferson, porque agora está surgindo um novo PTB de verdade, trabalhista mesmo à esquerda. É muito interessante e também mostra o crescimento, né? Ou seja, enquanto o PSD está tendo um crescimento, e o PSD nasceu daquele projeto lá, daquela ideia da Dilma, de tentar enfraquecer o PMDB, só que acabou acontecendo de forma tardia, né? Esse crescimento do PSD. Bom, por que eu trago... acho que já dá para... por que eu trago essa tabela aqui? Porque eu volto a trabalhar nessa tecla, Benedito. Tu me acompanha já há algum tempo, tu sabe que eu batalho pela união das esquerdas já há bastante tempo. Acho que o Lameira trouxe uma coisa fundamental, que claro que tem que ser pensado nisso, que é essa composição. Lá em Olinda, então, vamos compor aqui. Lá em São Paulo, com o PSOL. Aqui em Porto Alegre, né? Mas eu acho que é importante, sim, e eu acho que quanto mais pessoas acreditarem nessa ideia, falarem dessa ideia, aos poucos ela é possível de acontecer. Tá? Eu penso que a ideia da unidade é quase consenso, né? Se nós olharmos para as últimas eleições de Porto Alegre, mesmo que a Manuela despontou, a esquerda nunca saiu unificada. Sempre tiveram 3 ou 4 candidatos. A ideia é sim, Lameira. Por isso que não ia ao segundo turno. A minha preocupação é de forma concreta, de tentar construir consensos mínimos que esses partidos eles estejam presentes, unidos. Porque sabe o que vai acontecer, Lameira? Benedito? Vai acontecer a união entre o PSOL e o PT e vai ter uma candidatura lá do PDT e do PSB. Pode anotar aí, provavelmente é isso que vai acontecer. Sim, sem dúvida, e com isso, o Melo ganha no primeiro turno, Cássio. Só que o Melo ganha no primeiro turno. Só que eu acho que a leitura que a gente tem que fazer é o seguinte, e aí o Lameira falou com muita propriedade. A gente está com uma candidatura de direita, que é apoiada pelo bolsonarismo, mas que tem um certo nível de popularidade, né? Não tem uma rejeição tão grande, que é o Melo. E o Melo ainda vai compor um leque de alianças tremendo. Então, o Melo vem fortíssimo.
Não só alianças políticas, Cássio, mas alianças econômicas. Sabe, olha só as construtoras aí comprando, com certeza. Comprando Porto Alegre, a economia acaba... as empresas de transporte. Muito dinheiro, muito dinheiro. Mas tudo o que a gente está falando só reforça essa ideia nossa, de muitas pessoas, de defender essa união desde o primeiro turno. Só que como eu sei que ela é muito difícil de acontecer, o meu propósito aqui é apresentar... Quer ver um exemplo? O que eu gostaria, tá? Eu gostaria muito do Pedro Rua ser candidato a prefeito, com a Juliana Brizola de vice, e o Edgar Preto ser candidato a governo do Estado, com alguém lá do PSB, outro partido, de vice. Com uma alternância. Ou seja, daqui a 4 anos, a Juliana seria candidata a prefeita, né? O vice, que foi do Edgar Preto, caso vencesse, obviamente, seria o candidato. Daqui a pouco o Pedro Rua seria o vice do candidato a governador. O problema, Cássio, é que em Porto Alegre o PT e o PSOL são muito maiores que o PDT e o PSB. Eu sei, mas se a gente pensar isso... Espera que eles passem 8, 10, 12 anos sem apresentar candidato, não parece viável. Mas, Lameira, olha o que eu estou dizendo aqui. Daqui a pouco se constrói um PSOL e o PDT na prefeitura aqui, e vai ter o apoio no governo do Estado para o PT, ou seja, o governo do Estado é muito maior que o problema. Cássio, não, eu sei que tem vários problemas, Benedito. Eu acho que tu é bem intencionado, Cássio. A tua eu sei. É bem intencionada. Mas aí que está o erro dela. Sabe por quê? Porque não há confiança mútua. Exatamente, mas, Benedito... Para fazer um acordo desse tipo, precisa que haja confiança mútua entre as partes. Mas olha o que eu estou fazendo aqui. Mas por que não há consciência? Deixa eu só concluir meu raciocínio. Por que não há consciência? A única coisa que eu tenho dito é que eu estou trazendo o ideal, que pode ser utópico num primeiro momento, mas eu estou trazendo essa ideia porque quanto mais pessoas... Né, eu acho que era John... Quem é que falou aquela frase? Quando se sonha junto... Quando todos sonham junto, o sonho vira realidade. Ou seja, eu creio que é o Malcolm X, mas não tenho certeza absoluta. Eu estou trazendo uma coisa que aparentemente é utópica, mas que quanto mais pessoas acreditarem em defenderem isso, vai sendo menos utópico, entendeu? Então, esse é o papel que eu estou fazendo aqui. Só que nós temos o seguinte, nós temos estratégias de curto, médio e longo prazo. Nós temos uma eleição que se dará no ano que vem e que tem que definir as suas candidaturas oficialmente até agosto. Tá? Mas se nós esperarmos até agosto, tá? O Melo janta todo mundo desde já. Faz café da manhã, almoço e janta. Tá? Então, os partidos, né, que se opõem ao Melo precisam encontrar alguma maneira de atuar em conjunto. Tá? O que me parece que é o grande entrave, quando eu digo aí que falta confiança mútua, tá? É que há ressentimentos, entende? Entre os partidos. Tá? O PDT acha que perdeu o espaço, que o PT roubou o espaço dele, né? Porque ocupou o seu campo eleitoral. Tá? E acha que o PT é hegemonista, porque é o maior partido e impõe sempre a cabeça de chapa. Tá? O PSB é excluído, né, da coisa porque ele compõe o governo estadual. Né? Como se o Alckmin, né, não fosse, né, que é o vice do Lula, não fosse do PSB e não tivesse sido adversário do Lula a vida inteira, né, e se aliado ao campo, era do PSDB. Né? Então, me parece o seguinte, por que eu estou defendendo aqui, né, essas prévias? Porque me parece... obviamente que eu também estou no campo, né, do ideal, certo? Porque, né, só que me parece que seria um ideal mais fácil de ser costurado do que a tua proposta, Cássio, porque ela se renovaria a cada eleição. Eu acho que as prévias eu sou capaz de prever o resultado, Tadeu. Não. Se você abre
as consultas para todos os interessados, o que eu tenho ouvido dentro dos partidos, entende, é o seguinte: não, mas se a gente abrir para todo o eleitorado, pode ter infiltrados. Isso é conversa de bolsonarista, né? Os bolsonaristas foram lá, quebraram a Praça dos Três Poderes. Me permita fazer uma crítica. Os infiltrados que estavam lá. Uma crítica menos pitoresca, então. O grande problema das prévias, na minha opinião, já que eu fiz a brincadeira jocosa, embora ela parta da ideia dos Estados Unidos, embora tu diga que não seja a mesma coisa, quando você bota qualquer pessoa a votar, daqui a pouco você vai transformar esses votantes em massa de manobra. Daqui a pouco um líder com dinheiro enche um ônibus e bota as pessoas que não estão entendendo nada, então, você está suspendendo as eleições, é isso? Então, tu está suspendendo as eleições. Não, mas eu estou dizendo que mas isso não acontece no movimento sindical, por décadas, inclusive no movimento antigo que eu fiz parte, nós debatíamos o quanto era complicado as massas de manobras que iam na Assembleia, não entendiam o que estava sendo discutido e votavam conforme alguém indicava. Não é que eu estou pressupondo, Zé, é que isso acontece. Acontece no sindical, no movimento estudantil, nos partidos. Prévio que as pessoas se apropriarem do debate, vai ser só mais um voto despolitizado. Me permita unir ao meu debatedor e contra o mediador. Eu concordo com o meu também. Porque o que acontece? Na minha opinião, prévia, na verdade, é para tentar chegar num nome que se quer, entendeu? Eu acho que essa é um nome que se quer já meio que já pensado. Ou seja, vamos tentar fazer com que a gente chegue naquele nome. Sim, mas o que eu acho é que tem que ser. E é inegável, Tadeu, que o partido com o maior número de militantes vai ter a vantagem. Tem que se pensar. Se fosse assim, o partido com o maior número de militantes ganharia todas as eleições. Não, mas aí que tá, uma eleição é mais ampla. O partido que tem mais filiados, o partido que tem mais filiados no Brasil é o MDB. Em segundo lugar, PT. Não sei se é o PL hoje, talvez, não sei. Acho que é o PT ainda. Em terceiro é o PT. Em terceiro é o PT. O PT está no terceiro lugar hoje de filiados no Brasil. Tá? Então, se fosse assim, entende? O MDB ganharia todas as eleições. Mas aí que está. E veja, e acreditar que o eleitor é massa de manobra é desacreditar das eleições. Porque fazer uma prévia aberta, os eleitores serão manipulados. Bom, mas numa eleição aberta, os eleitores não são manipulados? Então, mas tu quer reproduzir no microcosmo dos partidos o que acontece a nível nacional? Não, eu estou falando de microcosmo dos partidos, eu estou falando de uma prévia aberta. Mas é uma prévia dentro de uma prévia aberta. É uma prévia dentro de um campo que eu sou capaz de... Não é uma prévia dentro de campo nenhum. Não, mas é uma prévia aberta a todos os interessados. Se vocês querem fazer um paralelo, a gente pode fazer um paralelo com a Argentina. A Argentina tem a primeira volta. Mas quem está interessado... E ali se limpam as candidaturas. Todos os partidos apresentam os seus candidatos, certo? Vários candidatos do mesmo partido, inclusive. Escute, deixa eu só terminar. E aqueles que não conseguem um mínimo são eliminados. Por quê? Entende? Quer dizer, a gente vai buscar a referência jocosa nos Estados Unidos. A Argentina está aqui do nosso lado. Mas nesse quesito, eu acho que os dois debatedores vão ficar contra o mediador, viu, galera? Não, tudo bem, óbvio. Nós fazemos uma live para debater ideias, não é? Sim, Eu penso, Tadeu, se me permite, agora uma pequena... O que me parece que se encaminha mal nas últimas semanas, que eu vejo? Se nós tivermos já o PT, o PSOL e suas federações unidas, já vai ser um grande avanço em relação a 2020, 12, 16... E se tiver ainda se consolidar o que eu acredito que se consolide, que é esse programa mínimo com PDT e PSB, é um passo para estar juntos no segundo turno. Já seria o maior avanço dos últimos 20 anos para a esquerda em Porto Alegre. Agora, o que eu acho que é prejudicial a essa altura é
o movimento que algumas correntes dentro dos partidos começaram a fazer nas últimas semanas. Está se encaminhando discussão de programa, está se encaminhando discussão de nome, por mais que não seja o que eu concordo, aí sai manifesto de lá, manifesto de cá, e um quer puxar a puxadinha para retomar uma discussão que já estava superada. Agora, se os partidos não conseguirem ir aparando as suas arestas, né? Por exemplo, aquela crise, tensão que a DS criou dentro do PT, ou agora a Daiane, se não me engano, ontem publicou uma carta. Se os partidos não conseguirem aparar suas arestas e começar a criar consensos mínimos, como vocês estão falando, e eu concordo plenamente, nós vamos continuar patinando mais 4 anos de governo Mello, sem dúvida nenhuma, porque vai começar a jogar contra o patrimônio. E daqui a 2 anos a gente vai estar com essa mesma questão da unificação das esquerdas para o governo do Estado. O PDT provavelmente vai ter o Romildo, o Lupe já disse que o Romildo Bozan é o candidato a governador do PDT, o PT provavelmente vai ter o Edgar Preto, ou seja, essas questões todas vão voltar. O que eu estou tentando trazer essa ideia, plantar essa semente, é que a gente tem que pensar, e aí daqui a pouco isso, e eu concordo contigo, a nível federal seria maravilhoso, né? Daqui a pouco lá em São Paulo, todos vamos apoiar o Boulos, em Olinda, todos vamos apoiar o candidato do PCdoB, em Recife, o do PSB. Então, eu acho que isso, o que eu estou tentando trazer aqui, é essa visão de longo prazo, tá? Os nomes vão ser construídos no andar desse longo prazo, não estou dizendo para definir os nomes aqui para 10, 15 anos, imagina. O Magalhães Pinto dizia que política é que nem nuvem, né? Um dia a gente olha, está de um jeito, do outro dia a gente olha, está do outro. Então, imagina construir nomes. Então, não é nomes. Não é de dia a dia, não. É a cada olhada. É, a cada olhada, a cada nome. Mas o que eu acho é o seguinte, eu acho que quanto mais a gente conseguir amarrar essa eleição de Porto Alegre com o governo do Estado, de forma que agrade todos os partidos da aliança visando um projeto, e aí tu entrou na questão o X da questão, Tadeu, que é a questão da confiança, que essa é o principal problema, né? Eu acho que a gente tem que trazer essa ideia. Eu só não queria que as pessoas vissem essa ideia como uma ideia impossível de acontecer. Porque se todo mundo achar que ela é impossível, ela vai ser impossível. Quanto mais pessoas acharem que ela é possível, mais ela vai se tornar possível. Então, essa é a mensagem que eu estou trazendo. Cássio, uma união do campo progressista. A tua proposta é uma proposta estratégica, tá? De médio pensada e longo prazo. De longo prazo, exatamente. Né? Tá? E eu acho que de alguma maneira, os partidos buscam construir, né, esses entendimentos. Tá? Agora, eu acho que no Rio Grande do Sul, pelas peculiaridades aqui, entende? No campo de centro-esquerda, tá? A gente precisa, antes de tudo, limpar algumas arestas, entende? E me parece que não basta sentar numa mesa para conversar, até porque tem gente que não senta na mesa. Esse é o problema. Rafael, é tu. Entendeu? Não, que os partidos políticos precisariam voltar um pouco mais a atenção para a formação de novas lideranças. Né? Porque isso já dá outro debate, viu, Tadeu? Isso dá outro programa. A importância da formação política, que é algo que eu defendo há bastante tempo. Mas assim, gente, nós estamos chegando ao final aqui. Eu quero passar uma rodada aqui para vocês, para se despedirem, para as considerações finais. Eu acabei entrando no debate, peço desculpas aqui se me entusiasmei. Mas é um debate bom, né? É um debate bom de fazer. Debate bom até quando o mediador toma lado. Não, mas é que a gente, né, se a gente for ficar fazendo... Hoje não tem nenhum veículo mais, inclusive os próprios veículos tradicionais, né, não tem mais essa barreira, essa coisa, né? A linguagem da internet é outra linguagem, né? E vocês fazem, né, lives também, e tem o Cássio tem o canal próprio dele, que Conversas com Café, Conversas de Café, né? E a gente, aquela rigidez, né, de papéis, né, a formalidade tradicional, isso caiu por terra, né?
Bom, vamos lá, então. Cássio, palavra é tua, depois o Rafael. Bom, então, mais uma vez, Benítez, agradeço, né, a oportunidade aí de... Eu acho que essas lives, elas são importantes também, justamente para essa questão de formação, de conscientização das massas. Quero dizer que eu me chamo Cássio Moreira, eu defendo o trabalhismo autêntico, o trabalhismo aquele que luta por mais justiça social, desde Getúlio, Jango, Brizola e com Lula agora, né? Acho que a eleição do Lula e o sucesso do governo Lula é extremamente importante para o nosso campo de esquerda, até porque o governo anterior praticamente destruiu muitas políticas públicas que estavam sendo implementadas, né? E o marco divisório de tudo isso foram as manifestações de junho de 2013. Eu sempre digo nos meus artigos, a Dilma teria sido eleita em primeiro turno se as eleições fossem em maio de 2013. Foram as manifestações de 2013 que fizeram com que ela quase perdesse a eleição e mudasse completamente a conjuntura política, né, anterior a 2013. Então, assim, eu quero que vocês saibam que o trabalhismo ele está presente, ele é uma ideologia política de centro-esquerda, tá? E que acreditem nisso que a gente defende aqui, né? Que é possível, sim, uma união, mas mais do que... Eu vou parafrasear uma frase do Humberto Gessler, que ele diz o seguinte: se dizem que é impossível, eu digo é necessário. É extremamente necessário a união do campo progressista, tanto para as eleições municipais, quanto as eleições estaduais, como para a eleição para a presidência da República de 2026. Muito obrigado. Obrigado, Cássio. Rafael,